Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o quê? Sobre construção de tanque, planejamento, crise, né? Como é que funciona essa parte ali. Então eu vou pedindo a você para verificar aí como é que tá o som, né? E a live tem que começar, tem que ter um chimarrão, né? Então, você que vai chegando aí, bora tomar um chimarrão de meio-dia, né? Construção de tanque, por exemplo, qual profundidade usar? Vai depender muito da região, né? Nós vamos falar mais oeste aqui do Paraná. A gente já percebeu com dados, né? Então, a quebra de temperatura é muito menor, vamos falar tanque fundo, mais volume de água, comparado, por exemplo, você ter tanque raso. Por exemplo, eu estou com sorte de ter vários tanques rasos. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é mostrar para você aí que tanque raso é um problema na nossa região oeste do Paraná aqui, né? Por quê? Começa a ficar muito frio. Aqui, por exemplo, está batendo 15 graus ao amanhecer, 14 graus ao amanhecer, temperatura de água. Isso é um problema, né? E tem propriedades que a gente acompanha, está amanhecendo 16 graus, 17 graus, né? Parece pouco, mas faz muita diferença. Então, na produção de tilápia, na construção de tanque ou na propriamente você fazer a reforma, você já tem que pensar se compensa ou não compensa levantar a taipa, né? Então, o que a gente está fazendo toda a reforma é tentando levantar a taipa ou afundar o tanque, para assim melhorar essa questão, tá? Então, verificando aí, você que tiver alguma dúvida, alguma coisa, fica à vontade em fazer a pergunta. Então, qual o objetivo da live, né? O objetivo é falar sobre tanque, mas se você tiver outra pergunta, fica à vontade em fazer, né? O objetivo de toda a live da segunda-feira, né, é trazer o histórico. Estamos falando muito em crise, exportação, todo mundo está entrando em paranoia, estamos na torcida. Mas o que nós, produtores, podemos fazer, né? Nessa questão, a gente não pode fazer muita coisa a não ser trabalhar, né? Não tem crise, a maioria das vezes está mais dentro da nossa cabeça, da nossa imaginação. O que vai acontecer a gente não sabe ainda. Então você que está chegando aí, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente pode ter. Bom dia, Lucas. Joguei calcário no tanque, não abaixo o pH, o que eu faço? Bom dia, Lucas. Joguei calcário no tanque, não abaixo o pH, o que eu faço? Então nós estamos numa discussão já há vários, como é que eu vou dizer, vários temas a respeito do pH. Converso com o produtor aqui, converso com a produtora lá, e as pessoas começam a entender que o pH a gente não tem controle, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, nesse tanque aqui, né, a oxigenação, olhei antes, estava 8, né, temperatura 17 e pouquinho, né. Saiu um sol forte, vocês estão percebendo ali pelo vídeo, está um sol forte aqui, né, vai produzir muito oxigênio, então o pH vai subir. O que você tem que entender, por exemplo, o que não pode acontecer, amanhecer, tipo, por exemplo, assim, um pH 6 e anoitecer do dia uns 8, 8,5, aí a tilápia começa a sofrer muito. Mas se ela está acostumada a 8 de pH e agora chegar aqui nós fazer a medição tá 9, tá tranquilo. E outra coisa, o que vai ajudar a tilápia a questão de pH vai ser você agitar a água. E daí às vezes você está jogando calcário, você está jogando gesso, você está jogando qualquer outra coisa para baixar o pH. Mas está esquecendo de fazer o básico, que é não deixar a água se separar. Então, por exemplo, a agitação é muito importante no tanque. Se você pegar e fazer o monitoramento, além de você incorporar muito mais oxigênio até o final do dia, né? Eu tenho que ir na sombra, senão não vai dar certo. Pode passar a câmera aqui? Só um pouquinho, já vamos mudar. Aguenta aí, gente. Tem que ir na sombra que tá fritando a cabeça. Vamos ver se a gente acha um ambiente melhor aqui. Ali não vai ter sombra. Não, mas lá tá batendo mais forte só. Não, agora já dá uma acalmada aí. Ai. Então, quer mudar a câmera? Vamos mudar a câmera aí. Vou mostrar as bagunças aqui. Aí. Então, falando a respeito do pH, o que acaba mudando? Por exemplo, você estava falando pH, beleza. Aí que vai começar toda a trajetória. Nós estava falando como construir tanque, como temperatura de água, mas vamos falar do pH. Você imagina um tanque de 1,5 m de profundidade, como nós temos aqui uns tanques ainda que estão 1,5 m, mas
está no planos de alterar ele, fazer ele mais fundo, 2,5 metros, 3 metros pelo menos. O que acontece? Quanto mais fundo for, mais vai dar alteração de pH se você não agitar a água. Então a tilápia, por exemplo, você vai perceber quanto o pH mais alto, se ocorrer uma mudança brusca no pH, ela tem dificuldade de respirar, ela demora para se adaptar. Então seria, por exemplo, que nem nós. Só para você entender a correlação do pH, a respiração, como se fosse nós. Imagina aquele dia que está alta a umidade do ar. Você percebe diferença, fica mais cansado, né? Então quando chega o verão, a umidade do ar sobe muito, o calor excessivo, então você fica lá respirando, fica ruim, fica mais cansativo que fosse um ar seco. Por quê? Por causa que questão de respiração, muita umidade, fica mais pesado. Então isso seria, por exemplo, um pH elevado, para tilápia, você entender essa sensação. Mas depois de um tempo, vamos falar assim, nosso corpo ia se adaptar e ia acostumar com essa umidade, porque tem regiões que tem a umidade do ar relativamente sempre alta. Você vai para lá, você sente, por exemplo, o nível do mar, que a gente foi lá em Salvador, aquela umidade do ar a gente sentindo e sentia mais cansado, né? Quando se faz um esforço físico, que no caso não estava correndo. E aí a tilápia sente isso quando o pH se eleva muito. Mas se depois, se nós vivesse lá em Salvador, ficasse lá 30 dias, nosso corpo ia se adaptar. Então a tilápia ela se adapta ao pH. Isso eu quero que vocês entendam. Vocês não precisam se preocupar. Eu não sei da onde que está surgindo. Estou vendo muitos produtores preocupados com o pH alto. Mas o problema nunca vai ser o pH alto. Tá? Não tem, tanque escavado, nós não conseguimos controlar. Nós teríamos que, por exemplo, o pH está subindo, produzir muito oxigênio, ter uma lona aqui e impedir que o sol batesse para segurar a fitoplâncton. E no dia que não tem sol, como é que ficaria? O pH ia ficar muito ácido, né? Entende? Essa é a questão que você tem que entender sobre pH em tanque escavado. A gente não tem controle de pH em si, mas nós temos controle de fazer a agitação nos seus tanques, né? Deixar a água sempre o mais uniforme possível, para daí evitar que a tilápia possa sofrer qualquer estresse sobre pH. Tem que lembrar, por exemplo, na grande maioria das doenças que a gente enfrenta, pH alto é melhor do que pH baixo, neutro ou ácido. Então, tem muitas doenças que gostam de pH ácido, né? E pH alcalino atrapalha elas. Então, tem que ver a correlação que o pH faz bem um pouquinho alto, tá? Espero que seja essa dúvida a respeito do pH para você não se assustar. Então, Lucas, vou dar um exemplo. Eu medi o pH está 10. O que eu ia fazer? Analisar os peixes, como é que estão, né? Depende da fase, inverno, verão, tudo vai mudar. Que nem agora, como a temperatura de água está mais fria, a incorporação do oxigênio é mais rápido, o peixe trabalha com metabolismo mais lento, né? 17 graus e para uns 23, aí sim o pH você vai começar a perceber. Se você deixar o dia inteiro desligado o aerador, você vai ver o peixe sofrendo um pouquinho mais, né? Aí vai ter mais agitação. Então no inverno não se preocupa, porque por exemplo, vamos falar, fazer protocolo de cal, né? Vai subir o pH. Cal é algo que altera o pH rapidamente. E daí você fala assim, meu Deus, vai morrer o peixe. Não vai. Só que essa mudança brusca de pH que acaba controlando muitas doenças, né? Então por isso que o cal acaba ajudando nessa parte. É na mudança mais brusca, tá? Então imagina o teu tanque lá, 4 metros de profundidade na comporta, média ele 2,5 metros de profundidade. Dá uma boa quantidade de água. E a gente está visitando mais produtores, propriedades até pequenas, mas que tenha tanque fundo, passou o inverno tranquilamente, né? Entregou o peixe com densidades de 12, 15 peixes por metro quadrado. E num tanque de 1 metro de profundidade, que eu tenho lá um tanque média, vai dar 1 metro de profundidade, porque a comporta dá 1,5 metro, né? E tem lugar lá que vai bater aqui no joelho, para vocês terem noção. Como é que eu vou pôr 15 peixes por metro, né? Entende? Não consegue absorver totalmente, vai perder. Então por isso que, por exemplo, você pensar hoje em densidade, além de você pensar em qualidade de água, entender que você tem que misturar, quanto mais fundo, mais agitação você vai ter que ter, mais constante, comparado ao tanque de 1 metro, 1,5 metro de profundidade. Isso que você vai ter que acabar entendendo. Então a agitação vai influenciar muito em tanque fundo, né? E vai ter uma reserva de oxigênio. Eu não vou poder dizer se vai dar reserva ou não, mas teoricamente
deveria ter uma pequena reserva a mais de oxigênio. Teoricamente, sim. Né? Imaginando que fosse uma bateria, se tiver 1 cúbico a mais, 1 metro a mais de oxigênio incorporado, teoricamente sim. Só que também, teoricamente, quando baixar o oxigênio, você tem 1 cúbico a mais, vamos falar assim, por metro de lâmina para incorporar o oxigênio. Então, quando baixa mesmo o oxigênio, fica mais difícil você conseguir levantar. Então, tem essas questões ali, que vai ajudar ou atrapalhar você. Vai depender muito do manejo e a época que você tá vivendo no seu tanque. Reformas, né? Vale a pena reformar? Se você pensa em ficar na sua piscicultura, na atividade, sim, né? Eu acho que vale muito a pena reformar. Às vezes vale a pena aos poucos e como a gente está trabalhando aqui na propriedade, vocês acompanharam, tem instalações muito antigas, né? A gente usava antigamente, era produção de leitão, estava lá abandonado, então você acaba tendo que fazer umas reformas e melhorar os acessos, né? Porque o mundo, que nem estava conversando na oração com um amigo meu, o mundo está muito rápido, você não consegue muito planejar por muito tempo. E pelo menos eu aqui, por exemplo, percebo assim que a gente acaba querendo guardar muitas coisas. E uma voz de sabedoria da minha mãe nesse final de semana falou: mas por que você está guardando todas essas coisas? Ah, porque um dia vai usar, né? E de repente, no dia que você precisar, igual não vai servir, porque o mundo já mudou, né? Em questão de 1 ano, 2 anos, a tecnologia acelera muito, né? Por exemplo, a sonda, né? Ficou um tempo estagnado, né? Na tecnologia, de repente saiu, né? Saiu do eletrolítico, eu falo, e foi para a sonda ótica, né? Foi para digital. Tem seus prós, seus contras, né? É que nem carro, injeção eletrônica e carburador. Qual que você vai ficar? Né? Então, carburador não estraga, né? Que aqui é um mexe, vai entupir a agulha, você vai lá e tira a agulha e limpa, né? Injeção eletrônica você já precisa de um equipamento, né? Tem seus prós e contras. Injeção eletrônica é mais eficiente, mais tecnologia, mais dados, mais coisas que você pode, mais regulagem, vamos falar assim, né? E tem essa questão. Eletrolítico, carburador, vai fazer o que tem que fazer e pronto. Não tem um microprocessamento, é questão de mini volts que ele acaba mandando sinal ali, né? Aí acaba entendendo aí. O pessoal está relatando também muita questão de doenças, né? E a gente está pegando ainda muita doença ligada às brânquias. Então tenha cuidado, né? A última live a gente falou bastante, a gente acabou pegando o peixe, o juvenil, tudo tranquilo. Agora que a água começa para nós esquentar, os dias começam a ficar mais comprido, né? A tilápia começa a ter mais apetite, vai devagar no trato, vai subindo devagarzinho, né? Que nossa aqui, acredito que o frio mais forte passou, porque esse que veio, a sensação para o nosso corpo não foi muito frio, só que mesmo assim a água aqui chegou a bater 15 graus, né? Então esfria ainda rápido, por quê? São tanques rasos, né? Em outras propriedades ficou acima de 17 graus tranquilamente. Então daí, veja a oscilação de temperatura, você imagina a tilápia, né? Aqui 15, na propriedade 12. Você pega em 30 dias, tem uma diferença de 2 graus. Onde é que vai parar o crescimento do peixe? Onde é que vai parar o desenvolvimento, né? Então, compensa tanque fundo na nossa região, que a gente tem mais dados, compensa. O que você fala assim tem mais dados? Porque tem sondas dos produtores de compartilhamento de tecnologia instalada, então a gente tem acesso a esses dados, a gente conhece o produtor, ele autorizou o uso dos dados, a gente vai conversando, vai auxiliando ele e mandando para ele, ele vai entendendo, né? Porque antigamente, como é que fala assim? Eu faço assim, pronto, mas o cara funciona e para mim não funciona, ou para mim funciona e tanques mais fundo não funcionava, né? Aí você começa a entender como a gente tem muito que aprender, né? Questão de quebrar água é algo fora vamos falar assim, da casinha. Quando você começa a entender que a água pode ficar dura, né? Talvez o uso de cal excessivo, né? Ou depende da própria água da sua propriedade, causa uma dureza, ela se fecha mais e acaba produzindo menos oxigênio, né? Então com a tecnologia a gente consegue
com o auxílio dos produtores, fazer teste, ele vai lá, usa produto, quebra a água, produz mais oxigênio, né? Vamos ver no verão, vamos ver a qualidade do juvenil, do peixe, qualidade da água. De repente a gente tem problema de estourar amônio, nitrito, está ligado por causa da água ter se fechado, né? Que é uma esponja, né? Questão de trato no inverno, a gente fala inverno, está bem quente, graças a Deus, está gostoso. A gente sempre trata pelo amanhã, a gente entende que não existe certo e errado, mas existem manejos que às vezes você poderia fazer um teste na sua propriedade. Eu convido a você a fazer um teste, porque eu sei que você vai ser beneficiado, né? Eu sei que se você tratar, por exemplo, no inverno, meio-dia, 1 hora da tarde, eu sei que você pode correr risco mais rapidamente de cometer um equívoco e te gerar doença no teu peixe. É uma questão simples. Se você tratar, por exemplo, né, me empresta esse celular. Se tratar, por exemplo, ao meio-dia, né, Essa é a internet, né? não pagou a conta da internet. Se você tratar ao meio-dia, vai dar uma diferença, né? Que nem agora as noites são mais frias nos últimos dias que estava acontecendo. Tá mesmo sem internet, né? Tá difícil. Tem que pagar a conta. Vai ter uma diferença de 1,5 graus a 2, né? E isso acaba... Eu não sei o que está dando teu celular, não está muito legal. Deixa eu mudar o chip. Eu queria acessar o sistema aqui para não ter dados, mas eu esqueci de olhar hoje de manhã como é que está a temperatura. Mas a gente acompanha, os últimos dias estava tipo 1,5 graus diferente. Por exemplo, agora, do amanhecer do dia ali, 8h da manhã, geralmente que a gente acompanha, a água ficou mais fria, até que o sol sai, depende da região, mas até as 8 horas da manhã, né? Às 8 horas da manhã, então, é o horário mais frio da água, né? Então, se eu sei tratar a tilápia nesse horário, o que vai acontecer? Ela não vai comer muito, porque está 2 graus, às vezes, mais frio que comparar ao meio-dia. Daí a questão é a seguinte, se a água continuar esquentando, não vai ter problema de tratar ao meio-dia. Mas que nem nos últimos 3 dias atrás que aconteceu o oposto, que chegava ao final do dia esfriava, você tratou ao meio-dia, às 4 horas da tarde começava já a esfriar a água, a tilápia não deu tempo de fazer a digestão. E no inverno ali, temperatura 17, 18 graus, ela chega a demorar às vezes 36 até 48 horas para fazer a digestão. Muda todo o processo. Então daí ela leva um soco no estômago, porque daí imagina, você tratou, por exemplo, a 18 graus e depois ela tem que fazer a digestão a 15. Trava muito a questão da digestão. E agora você imagina o oposto. Eu vou pela manhã e trato a 15 e ela vai, chega, só sente a temperatura subindo, seria como assim? Cada vez você tem mais fôlego. Em vez dela começar a ficar cansada, ela fica mais ativa. Então o que acontece geralmente? Chega o final do dia, né, você vai passar ao redor, você fala assim, nossa, o peixe parece que não comeu nada hoje de manhã. E vai estar ativo, vai estar com apetite. Mas ele está pronto para uma queda de temperatura. Ele está pronto para uma falta de oxigênio. Outra questão que salvou muitos peixes aqui em casa, que já aconteceu a última, acho que 3 lives atrás, que aconteceu, foi o seguinte. Por causa da live, acabei ponhando ali no manual, né? E aí, manual não, desliguei, né? E aí acabou esquecendo, né? Vamos dormir tranquilo, né? Tá automação, né? E adivinha o que aconteceu quando cheguei de manhã? Nenhum orador ligou, quer dizer, a automação funcionou, mandou sinal para o painel, mas o painel estava com o botão desligado, né? E boquejou tudo que imaginou, que você pode imaginar. E se eu tivesse tratado naquele dia, por exemplo, 1 hora da tarde, quais seriam as consequências? Porque daí já ia ter comido muito mais, né? Então essa é a questão que eu digo para vocês. Então tratar, por exemplo, no inverno, o simples manejo de trato no inverno, pela manhã, mais cedo, no pior horário, a internet não está funcionando. No pior horário, para a tilápia seria o pior horário. Ela vai comer menos.
Então você não vai estourar a conversão alimentar, vai comer o que precisa, tá? E vai manter ela. Na saída do inverno você vai colher o resultado se tratar a tilápia às temperaturas um pouco mais baixas, né? Mas geralmente quem está fazendo a biometria, como tem muito sol, tem frio, mas tem muito sol, a tilápia ainda acaba crescendo. 3 gramas dia, até 4 gramas dia, mesmo em temperaturas baixas. Então falar assim, tratar no inverno a conversão não funciona, né? Funciona. Só claro, se você exagerar no trato, vai acabar matando ela sim, né? Ixi. Então vamos lá, ó. Ó, para você entender. Dia 19 bateu 14 graus, né? A mínima. Dia 20, 15, né? Hoje é dia 21 já? Meu Deus, hoje é dia 21. 15,5, né? E as máximas? A máxima que bateu 17, né? 17,8, né? Então de 15 a 18. A máxima está batendo das 3 horas da tarde aqui. 3 horas da tarde é o horário mais quente, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, você vai ver que quando você trata às 1 hora da tarde, você vai estar praticamente no pico da temperatura do dia, né? Então você vai estar batendo, né, meio-dia. Aí essas 2 horas da tarde ali, isso dá uma diferença no mínimo de 1 grau, né? Essas 2 horas a mais ali esquenta bastante. Então, Lucas, então se eu tratar meio-dia, 1 hora da tarde, ainda a água vai continuar esquentando. Tá, mas a tilápia consegue fazer digestão em 2 horas? Não consegue fazer, né? Essa é a questão. E ela vai ter comida demais. Agora você imagina às 8 horas da manhã, né, ou 9 que seja, até as 3 horas da tarde. São 6 horas de temperatura crescente. Depois começa a definhar, né? Então começa a dar, imagina a tilápia sente 2 graus de temperatura a menos da manhã, né, até a noite. E isso causa impacto. E aí você imagina, por exemplo, o pH. Como é que fica o pH do seu tanque, né? Como é que está a situação do pH do seu tanque? Tá bom, tá ruim? E aí você se preocupa, né? Principalmente que nem agora a questão de parte de oxigênios, né? Começa a sobrar, por exemplo, você tem automação também. O que você vai fazer? Como é que você vai resolver a questão? Às vezes você vai ter que pegar e começar mesmo ter o controle. Empedrar o tanque, né? Compensa, sai caro, sim. A gente ali acaba vendo que acaba saindo caro. O primeiro custo é caro, mas a longo prazo é barato. Por quê? Porque ele vai durar muitos anos, né? 8, 10 anos tranquilamente se for bem empedrado. Então vale a pena empedrar? Vale a pena empedrar. Porque vai dar menos assoreamento por metade do seu tanque, né? Outra questão que a gente percebe que quem tem tanque raso sofre muito, os chafariz, ele cria muito sólido em suspensão só por estar ligado, né? E tanques fundos com 3, 4 metros de profundidade já resolve muito desses problemas, então já não tem essa questão de agitação de água, fica muito mais tranquilo a agitação de água, não dá esse transtorno. Talvez eu vou descobrir, né, quando tiver um tanque mais fundo, não vou precisar deixar eles perto da comporta, né, os chafariz como tinha feito, né, vou poder espalhar eles um pouquinho melhor, mas isso é tudo teste, né, vai ter que testar. Mas seguindo a lógica, você tem que ter um lugar onde que a água fica mais decantando, né, ela se mistura, mas os sólidos, ela com 15, com 20 metros de linha reta, se você empurrar a água com o sólido em suspensão em 20 metros não tiver nada, o sólido vai ocorrer a decantação, tá? Então isso ajuda muito. Por isso que os sistemas nos Estados Unidos rasos, eles pegam e acabam juntando tudo num lugar a tilápia,
e o lago fica totalmente aberto, né? Então só faz a água entrar em circulação, e, ou seja, os sólidos vão decantando e vem água praticamente limpa, né? Então o tanque escavado você pode fazer o mesmo processo, né? Hoje os tanques escavados, assim, 1 hectare, 14 mil metros, 20 mil metros é normal ter, né, na nossa região. Cada vez consegue se produzir tanques maiores, porque tem frigorífico que vai atender a essa demanda, né? Porque você esvaziar um tanque dessa magnitude tem que ser mais rápido, não pode demorar muito, né? Então você percebe que esses tanques, por exemplo, se ele quisesse fazer um sistema meio que raso, ele poderia deixar uma parte de tanque já sem muita agitação, só o areador de pá fazendo a circulação, para o sólido vir e decantar, sólido vir e decantar, né? Então tem muita coisa que dá para fazer. Então o que você sabe hoje, amanhã já não vai servir. Por exemplo, né, quando começou a criação de tilápia, tanques rasos, 1 metro de profundidade, e não podia ser mais que isso. Hoje já se fala em 3, 4 metros de profundidade devido à densidade. Antigamente, 1 peixe por metro, 2 peixes por metro no máximo. E hoje, média 8, 10 peixes por metro, está vendo que é possível produzir tranquilamente, né? Então, vai sempre. Mas por que agora 10, 15 peixes por metro? Porque mudou os tanques, né? Então, às vezes, você vai ver em sistema raso, consegue pôr bastante peixe por metro. No tanque escavado, por que não consegue, né? Aumentar ou dobrar a nossa média, média de 6 e para 12. Então, nós íamos aumentar a nossa produção, dobrar a nossa produção, sem precisar aumentar os tanques, né? Claro, o que vai mudar? Vai precisar mais energia, gerador mais a prontidão, menos tempo de resposta, ou seja, saiu energia de 5, 10 minutos de resposta, né? Vai se encaixando como sistema raso, isso não tenha dúvida disso. Então você acaba tendo esse desafio também, mas consegue produzir mais, e garanto para você que vai ter menos lucro por quilo, mas vai dar mais faturamento no sentido lucro final. Por quê? Você põe os custos fixos, o teu colaborador é o mesmo, a tua área é o mesmo, o teu padrão praticamente é o mesmo, o painel igual você ia precisar. A única coisa que vai colocar um pouco a mais é areador, então não tem por que não fazer esse tipo de investimento, né? Hoje o pessoal começa a entender. E outra, Lucas, precisa um rio, uma renovação extraordinária. Não, não precisa. Você consegue hoje trabalhar com tanques mais fundos, simplesmente mantendo o nível dele. Então, é as coisas que a evolução está levando, né? E você que está chegando aí, caso tiver uma pergunta, alguma coisa, fique à vontade em fazer, para eu poder tomar meu chimarrão. Olá, boa tarde. Tem como criar peixe em uma caixa de água de 1000 litros? Claro que tem, né? Hoje tem tecnologia, tranquilamente. Só a gente não é especialista nisso, tá, Júnior? Mas é possível. Mas a pergunta é, por que você vai criar uma tilápia numa caixa de água de 1000 litros, né? Meu hobby, eu quero aprender, eu quero ter um cantinho na minha casa, mas você vai precisar pelo menos 2 caixas, né? Uma onde é que vai estar o peixe e a outra vai ter o sentido de decantação e tratamento de água, né? Simplesmente é isso, ir a circulação dessa própria água você consegue produzir. Qual que é a vantagem de volumes pequenos de água? Você faz qualquer tratamento, resolve. Por exemplo, uma caixa de 1000 litros, você precisa trocar metade da água por uma emergência, você troca. Imagina um tanque escavado com 7.000 cúbicos de água, 20.000 cúbicos de água, né? Então, você imagina a quantidade de... Aí é o que acontece, você tem que estar muito alinhado nos seus protocolos e não pode cometer não pode, modo de falar, mas tem que cuidar muito dos equívocos. O que é? Os erros, as falhas humanas, por exemplo. Não pode pegar que nem eu, esquecer o painel desligado, né, e não deixar no automático ou no manual que seja, né? Mas Lucas, por que você não estava no manual? Você sempre fala que tem que pôr no manual. Porque era noites bem frias, né? Era aquela vez que eu estava usando um casaco, você vai ver, eu estava usando um casaco, então era noite bem fria, não tem por que deixar no manual, né? Deveria ter deixado no automático, para não esfriar tanta água. Aí você vê essas diferenças. Mas cometi um erro, né? Um equívoco. Agora um tanque maior, o prejuízo já vem, né? Então você tem que ter todo esse cuidado nessa parte ali de produção.
A tilápia, ela caminha, né, para produção, alta produção por metro quadrado. É que nem o porco, que nem o frango. Se pegar o frango, por exemplo, antigamente, não vou saber os dados, mas você via que tinha muito espaço entre os frangos. Hoje já os frangos já aproveita, tem tecnologia, né? Já acaba tendo um sistema de produção totalmente diferente, no sentido controle total interno de temperatura, né? Umidade, amônia, gases. É uma loucura, né? É um composto que tem lá dentro. E também eles fazem tratamento da própria merda. A tilápia nós também temos que tratar a própria merda dela, né? Aqui no tanque mesmo. Por isso que você tem que quebrar a água, por isso que você vai ter que usar bioremediadores. São produtos, né, que você vai ter que tratar a água e produtos que vai ter que trabalhar na aração. É uma coisa sem volta para a produção. É que nem o frango. Tem coisas que não tem mais volta. Você não vai pegar, por exemplo, num aviário antigo produzir. A empresa nem vai aceitar, porque daí não vai ter cortina, não vai ter controle direito de luminosidade, não vai ter exaustão de chega, né? O telhado às vezes vai ficar muito baixo, e fora as outras coisas que vai acontecer. Então na produção de tilápia, falando assim em grande escala, é a mesma coisa. Vai ter que se atualizar. Então vai que na nossa região aqui, tanques mais fundos, bom acesso, né? E tanques maiores possíveis para atender o mercado da nossa região, né? Porque, por exemplo, você imagina, vou vender peixe para São Paulo, o Rio de Janeiro, o cara precisa lá, sei lá, vem traz uma careta ali. Ele quer um tanque, não vai querer em 2 tanques, né? Um exemplo, né? Então, na sua propriedade, às vezes você tem que pensar toda a logística para quem você vai entregar e também acesso. Aqui acabou sendo carregado um tanque de vida acesso. Então, tinha acesso aqui e na outra propriedade não tinha quando chove. Então você tem que planejar, por exemplo, taipas mais largas possíveis, né, para ter acesso. Tem que ter acesso, né? Dia de chuva ou não chovendo, você tem que carregar. Aqui, estou falando, nossa região é assim. Quem tem acesso carrega o peixe. Tá dando aquela chuvarada e não tem acesso, o caminhão não sobe, tem que ser um dia mais seco, vai ficando para trás. Então você vai perdendo dinheiro. Por que você está falando isso, Lucas? Porque eu quero mostrar para você, quando você vai fazer investimentos, você tem que pensar nessas possibilidades no momento de chuvarada, às vezes tu vai ficar 2, 3 semanas a mais que o teu peixe. Só porque você não fez acesso. Ah, não precisa, não precisa. Eles vêm carregar, eles vêm carregar. Mas quando vem a crise, escolhe o melhor peixe e o melhor acesso, né? Então sempre você vai ter preferência. Por isso que a gente estava falando, né? Por isso que a gente estava falando sobre construção de tanque. Porque às vezes você acha, como nós achava, que na verdade, como todo ser humano, a gente não quer mudança, né? Então, quando a gente começou a construir os tanques, não podia ser tanque muito grandes. Porque o frigorífico vinha carregar 2, 3 mil quilos, né? Então você imagina, esse tanque aqui ficava 3 dias às vezes carregando peixe. Esse tanque aqui, que é minúsculo, né? Hoje não, né? Hoje, assim, 2 dias carregaria, né? Dá mais, até 4, né? Por causa da densidade. Então você imagina como as coisas vão mudando. Hoje, já fala assim, emendar tanque para ficar maior, porque a demanda é maior. Por exemplo, fosse entregar lá para uma carreta, 25, 30 toneladas, aqui ia precisar secar 3 tanques praticamente. Ia secar esse, secar outro e ia chegar provavelmente no outro. Uma não ia ter acesso para a carreta aqui, né? Então já se transforma, dá um transtorno. E mesmo que viesse, ia ter que ter várias secagens, né, de tanque. Então já não atende volume. Então, na crise de falta, dá-se um jeito. Mas na crise de sobra, que a gente correu, o cara não vem carregar, tá? Então não vem carregar. Então por isso você tem que pensar no mercado que você está. Ah, Lucas, mas eu tenho frigorífico próprio, faço meu filé. Aí já muda a história. Tanques pequenos, 1.000, 1.500 metros, né? Faz o batimento lá, o frigorífico pequeno, começa pequeno, não tem problema. Mas você que não vai abater, você já tem que ver o frigorífico local, pelo menos para atender ali um médio frigorífico, 10, 15 toneladas num dia, né? Se for pensar em carga de gelo, mínimo 15 toneladas tem que ter no tanque, mínimo, né? Para viabilizar, tenho 15 toneladas aqui, vem e pega, né? É uma aredada só, é um tanque só, uma secagem só, tá?
Valeu, meu patrão. Obrigado aí pela ajuda. Estamos à disposição, Júnior. Tá? Mas não vai começar a produzir muito em caixa de água, né? Vai baixar mais o preço aí na tilápia. A gente brinca ali. Tem muito para crescer. Na verdade, que nem por exemplo, eu acho, Júnior, que se você fosse produzir em caixas de água, a tilápia ia sobrar, né? Teria que fazer um sistema de aquaponia, né? Aí sim, aí você ia recircular a água igual, você ia aproveitar os nutrientes que a tilápia produz, você ia aproveitar a parte de matéria orgânica, das bactérias bioremediadoras, todo o processo, ia da amônia, nitrito, ia ficar nitrato, nitrato a planta começa a absorver, aí você ia fazer um ciclo, né? Mas seria uma pequena produção, né? Então viabilidades começa a ficar mais difícil em grande escala, né? Para fazer esse processo. Por exemplo, aqui, se nós já temos sistema de recirculação, então já gostamos de trabalhar com a mesma água, pelo benefício que causa, por controle de água, para não ter problema de parasitas, por exemplo, que a gente já sabe que se pegar a água do rio, vai ter problema de parasitas. A contaminação ocorre, né? E também as outras propriedades estão começando a perceber isso. Então, automaticamente, as propriedades para produzir, elas automaticamente vão entender que vai começar um sistema de recirculação em tanque escavado, né? Porque vai chegar um momento que ele não consegue mais usar a água do rio só por pura necessidade de uma seca, alguma coisa assim, senão vai ficar recirculando a água. E é um futuro logo ali, né? Isso é bom? Sim, porque a gente pode trabalhar a água. São tecnologias que estão vindo na produção de tilápia, poluindo cada vez menos os rios, né? Porque existe a tecnologia, né? Então existem as bactérias, existe o sistema da sonda, tudo isso ajuda. Por exemplo, se você tiver a automação, ligar o oxímetro, você acompanhar, quanto mais perto de 5 você conseguir manter o oxigênio, melhor vai ser para todo o ambiente. Então a água vai ciclar melhor, vai tudo normal. Não vai perder os minerais e volta para a tilápia. Lucas, e doenças? Eu crio aqui um tanque, sabe, mas de vez em quando morre uma. Vai morrer, mas tem que verificar, né, a quantidade, né, o que que aconteceu, né? Então, às vezes, dependendo da densidade que você acabou colocando na caixa de água ali, né? E se deu um pico de amônia, nitrito. Eu lembro há muitos anos atrás, mas isso faz muitos anos atrás mesmo. Eu peguei 3 caixas de água para produzir tilápia. Então, quando eu começava, no começo vai muito bem, mas quando você começa a tratar a ação, quando ela vem comer, eu ponho aquecedor também, tudo para estudo, né? Então, quando você começa a tratar bem, surtava amônia e surtava nitrito. E daí um dos dois surtava, ou seja, explodia mesmo, né? Aí como não é sistema chafariz, é só incorporação de oxigênio com bolhas, a tilápia sofre muito mais comparado ao chafariz. O chafariz acaba oxidando uma boa parte do nitrogênio, né? Então o chafariz serve também para isso. Aí você percebe as diferenças. Por que o tanque escavado chafariz funciona, tanque de pá, por que você tem que revisar, tem que entender, tem que ter aerador de pá, tem que ter aerador chafariz, perfeitamente. Mas não vai só para um lado ou para o outro. Não fique só com chafariz e não fique só com de pá. Que os dois se complementam para a produção de tilápia. E são magníficos. Areador de pá no inverno não tem para ganhar. Ele só faz a mistura da água, deixa incorporando e não esfria tanto a água. Chafariz, ele no inverno pode ser usado para esquentar a água, né? Ligando nesses horários, vamos dizer que se fosse estar mais frio a água, ligando ele das 11 da manhã até umas 2, 3 horas da tarde, você consegue esquentar a água, ponhando calor nela, se tivesse frio, né? E o DEPA faz a movimentação. No verão, o DEPA, geralmente um tanque que está estabilizado, que nem nós tinha ali, não tem muito sólido de suspensão, você controlando o chafariz, entendendo o sistema, usando o bioremediador, né? No caso a gente usa sopa na água, implementação de enzimas diariamente. Acontecia o que? Um areador de pá batendo durante o dia, no verão, peixe gordo, e à noite os chafariz precisavam entrar, normal, muita matéria orgânica.
só que à noite era a água o ar é mais frio, esfriava a água. E chegava durante o dia, conseguia-se não ligar o chafariz. E daí não esquentava a água, tá? Então tem esse processo que você tem que acabar entendendo. Esquenta a água, esfria a água, os dois. Aí se eu tiver em sol de pá, começa a se esquentar muita água no verão, tá? Dá 2, 3 graus, gente, é muita diferença. Você não consegue mais esfriar a água. Demora um pouquinho para ela esquentar, mas depois que ela esquentou, acaba dando problema, né? Quer um chimarrão? E você aí, do outro lado? Quer um chimarrão? Ai, ai. Ai, ai. O Júnior mandou mais. Eu crio aqui no tanque, sabe, mas de vez em quando moro uma, entendi, eu acho que foi isso mesmo. Porque eu tô perdendo os peixes por aqui onde eu moro, faz muito frio. Ah, enche caixa de água, depende da que ela tá, ela troca muito rápido a temperatura, tá? Então você tem que medir essa temperatura. Mesmo que é a caixa de 1000 litros, você vai ter que medir a temperatura, saber. A vantagem é o seguinte, você pode comprar os aquecedores de aquário e colocar lá. Vai gastar energia. Por isso que eu falo, se é um hobby, você quer aprender, quer entender, chegou nesse momento, você pode aquecer. Né? Não vai gastar muito, né? Mas é um hobby, às vezes é um aprendizado, então vale muito. O que me trouxe, as pessoas quando começam a conversar e a gente vai trocando as informações e ideias, a pessoa começa a entender, tem muita coisa teórica. Daí você tem que testar. E testar é prática. Então causa muito trabalho, é muito trabalho. Por exemplo, qual que é o nível mínimo aceitável para tilápia na nossa região? O estudo sempre vai ser micro-regional, né? Porque é tanque escavado, a terra é a mesma, o clima é muito parecido aqui ao redor. E quais são os problemas que pode dar com automação? Uma é deixar a sonda fora quando está baixando o tanque. O que mais que aconteceu? Então na hora que você baixar o tanque, a gente colocou uma boia aqui. Não sei se você consegue mostrar. Tem uma boia, né? Facilita, assim, às vezes tem sonda, uma boia protegida, ela tem o cesto do areador, né? É da Aqua Germânia, ali nossa fábrica ali em Santa Rosa, perto, né? Então por quê? A facilidade e a proteção da sonda. Por exemplo, se tivesse um pacu, um dourado, nem lembro mais os outros peixes que comem fio, aí você consegue proteger o teu fio, né? Que já aconteceu também de comer fio. E outra, se o tanque começar a baixar, a boia vai escorregando e ela vai seguindo, tá? Ela vai seguindo. Então, o problema se caso, vamos lá, estourou a comporta aqui, começou a baixar a água, tua sonda está meio fixa, vai sair da água, a sonda ótica, no caso, ela vai entender fora da água, ela vai entender que tem oxigênio, vai desligar o areador e ainda teu tanque está estourando e está vazando a água. Então você imagina o B.O. Além de estar com pouca água, nenhum areador desligado, então é fumo. Então essa boia vai te ajudando, ela vai seguindo o nível, até esticar o fio, é claro, né? Se baixar muito, daí dá um problema. Como você resolve esse problema? O manual já ajuda, tá? Então você sendo o areador no manual, pelo menos um já ia te salvar, tá? Essa é a dica aí. Qual outras coisas? Ah, amônio e nitrito alto. Se você tiver amônio e nitrito alto, a sonda vai entender nada. Ela só mede oxigênio e temperatura. Então você vai ter que, igual deixar uns manual. O que é amônio e nitrito alto? Amônia alta é 6,5 para cima e nitrito 5 para cima, 5 ppm. Isso começa a ser amônia alto. Abaixo disso, não se preocupe. Tem gente que pira com isso, mas não é, né? São manejos. Deixa o aerador ligado, você já resolve o problema. O peixe que comendo e cresce igual, né? Claro, tenta resolver essa questão, né? Se possível, né? Para não continuar subindo. Mas aqui nós nunca cortamos o trato por causa da amônia alta ou nitrito. Cortar trato, né? Não tem porquê. Acabou às vezes acontecendo, você percebeu, o nitrito chegar a 15 ppm, a tilápia deu uma reduzida na ingestão de comida, mas ela continuou comendo, né? Então para você entender essa questão. E você que tem pergunta ali, fica à vontade de fazer para nós encerrar, que o sol está quente aqui. Está cozinhando tudo. Aí se você tiver uma pergunta aqui para nós encerrar, aí a gente vai para os finais aí, tá?
Tá ficando preto o teu celular, né? Tá esquentando demais aí, tá ficando preto, né? Então, toda a tecnologia ela vem para te ajudar, mas você tem que aprender a usar ela, indiferente que for. Ah, Lucas, comprei um oxímetro. Como é que você vai aprender a usar ela? Tem que usar de manhã e de tarde. Tem que fazer as medições manual, né? Para ter o efeito para se pagar. O oxímetro fora na caixa não paga. Medindo, se paga, tá? Então você vai medindo no inverno a temperatura e o oxigênio, você vai pegando o jeito, né? Aguardar mais um pouquinho aí. Enquanto isso eu posso tomar meu chimarrão aí. Então você que está chegando aí, tiver fazer uma pergunta a respeito de tanque, tilápia, doenças, fica à vontade aí em fazer, tá? O objetivo da live sempre é compartilhar, né? Ajudar você a resolver seu problema. Às vezes a gente não consegue dar uma resposta direta, mas às vezes uma indireta vai te mostrando o caminho ali. Por quê? Porque são muitas coisas, são dezenas de coisas que um tanque tem para você corrigir. Nós temos 3 tanques, um do lado do outro. São 3 tanques diferentes, um do lado do outro, né? Então não tem o que você falar, faz um manejo igual. Existe o padrão e depois tem a especificação de cada um, né? Por exemplo, o tanque de 5 aqui, no inverno não pode alojar porque ele faz sombra e agora está com sombra lá, né? Então não é um lugar de se alojar peixe no inverno. Se for aquele inverno mais rigoroso, nublado, ia morrer peixe. Tanque 2, muito raso, o vento passa aqui, vai rasgando e vai esfriando, atinge 10 graus. Então também é um problema lá, né? Então entender, mas acaba sendo individual cada tanque. Porque imagina, esse tanque aqui está mais baixo e acaba acontecendo o quê? O que acaba acontecendo? É o tanque mais quente. Foi o tanque mais quente. Ele e o outro lá acaba sendo o tanque mais quente, porque o vento passa por cima. Então não pega vento, tá? E os outros começam a pegar vento e um problema do meio é a sombra e o outro é a profundidade. Aí por isso que não tem como conseguir às vezes ajudar você sem fazer muitas perguntas. Porque a gente acaba às vezes na conversa Instagram, a gente começa a fazer muita pergunta. Justamente porque a gente quer dar a resposta mais certa para poder ajudar você. Se eu pegar assim, faz isso aí, não sei como é que é a profundidade do teu tanque, né? Por exemplo, cal, né? Cal e sal, o pessoal usando bastante. Muitos não estão ligados em dureza em carbonato, percebe-se ainda que o pessoal não está dando nem pelota para isso, até chegar um momento que vai dar um problema.